com o planeta do jeito que está, esse aqui não é um grupo de estudos. Agora sim, está gravando. Boa noite para todos. Esse aqui não é um grupo de estudos comum, não é aula, não é um só falando, sabe? É partilha. É partilha de experiências, de conhecimento, de informação, de emoções. A gente sabe que esse mundo está nos provocando também nesse sentido, não é tudo que está acontecendo. Então, assim, fiquem muito à vontade, tá bem? Muito à vontade. Quem está chegando agora, Caroline, Elisandra, nossa, já são de casa, tá? Já são de casa, já são família Mave. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que esse grupo bolou, não é? Para a gente estudar juntos. Compartilhando a tela aqui. Ok. Então, Só um claro, recadinho. diga. Quando tu compartilha a tua tela, o teu sinal fica bem ruim. Então, quando tu compartilhar, seria melhor tu fechar a tua câmera. Boa. Como tu tá num hostel aí, né, que não deve ter um sinal lá muito bom. Tá bem, tá bem. Fecha a tua câmera para não coincidir ali, puxa muito sinal. Tá bem. Se o som não ficar legal, me interrompam aí e falem, tá? Fiquem bem à vontade. Então, assim, gente, o que a gente está estudando, né? O que a gente vai começar hoje e que vai ser fantástico, fantástico. Nós vamos fazer uma conexão entre a obra da Joana de Ângeles, e esse não é um grupo espírita, tá? Lisandra, Caroline, é aberto, viu? É aberto a quem quiser, de qualquer religião, que não tenha religião, não é especificamente espírita, tá? Tá aberto. A gente escolheu essa obra porque ela é uma obra muito interessante. O Encontro com a Paz e a Saúde da Joana, em paralelo, a Ecologia Profunda, que é esse livrinho da direita, que é uma filosofia fantástica, e, por sugestão da turma aqui, em paralelo, nós vamos ir colocando, sabe, ir temperando essas conexões com duas obras importantíssimas do nosso amigo, tá? Ele é amigo, esse escritor é amigo aqui do Amável, o Carlos Villarraga, que é o Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Carla, comprei a versão digital. Então agora, obrigado a Carla que me passou os primeiros textos, né? Enfim. E o Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. E assim, tá? Tudo que se referir aqui a espíritas, leiam todo mundo. Todo mundo, não é só espírita. Não espírita, é todo mundo que estiver encarnado no planeta nesses tempos. Então, assim, minhas amigas, o que vai ser hoje, tá? Vai ser uma apresentação dessas obras, do que a gente vai tratar, tá bem? Do que nós pretendemos conectar entre essas obras. A gente vai perceber que tem Joana está conectada com a ecologia profunda, e aí vem o Carlos Villarraga dando as dicas sobre a sustentabilidade propriamente dita, em conexão com a obra da Joana, em conexão com a ecologia profunda. Gente, vai ser show, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Então, assim, Encontro com a Paz e a Saúde, da Joana. Qual é o conteúdo que tem lá? E assim, passando rapidinho aqui para que vocês saibam, tem assim os capítulos: experiências humanas, evolução do pensamento. Depois Joana fala do processo religioso e legislativo. Ela fala de antropologia, de sociologia, de psicologia. Ela fala de crises existenciais e sociais e gerais, como a que a gente está vivendo hoje. Vocês vão ver como a Joana está atualíssima. Ela fala de autodesamor, tem tudo a ver com o estado do mundo hoje. Autocondenação, autopiedade, autoconsciência. Ela fala de algo que atravessa muito aqui a questão da ecologia, do meio ambiente, que são comportamentos conflitivos, sabe? Os ismos em geral, machismo, feminismo, direitos igualitários, racismo, toda sorte de ismos que a gente está enfrentando nesses tempos obscuros aí, né? Relacionamentos angustiantes, transtornos mentais e obsessivos. Ela fala da felicidade, ela vai falar da conquista da felicidade, da consciência, vai falar em busca da iluminação interior, o processo dessa autoiluminação, e vai falar dos fenômenos da vida e da morte. Gente,
um primeiro olhar sobre esse índice aqui da obra da Joana e a gente pode pensar, pô, nem tudo vai se conectar com a ecologia profunda ou com Vila Haga. E eu digo a vocês, acreditem, vai conectar. Vai conectar. E essa obra aqui é de 2007, tá? 2007, e é atualíssima, é atualíssima. Depois, a outra que nós vamos tratar é essa aqui, Ecologia Profunda, cujo livrinho eu levei para pedalar comigo, para justamente preparar o conteúdo de hoje, né? Preparar aqui tudo. E ele tá aqui, ó. Tá aqui o meu exemplarzinho físico. Qual é o conteúdo desse livro? Os capítulos são assim, ó. Nada se pode fazer, tudo é possível. Isso aí tem tudo a ver com os dias de hoje. Muita gente acha que não pode fazer nada em relação às crises todas, mas na verdade tudo ainda é possível. Eles vão falar na ecologia profunda de um conceito chamado tradição minoritária, que a gente vai explorar bem a fundo na hora certa, não se preocupem. Vai falar da visão dominante do mundo versus a visão da ecologia profunda. Vocês vão ver que está escrito ali, tá claro, está posto o que acontece hoje em dia. Eles vão falar da resposta reformista, que é o que o sistema hoje faz. O sistema quer fazer maquiagem, quer fazer reformas superficiais, mas não ataca o problema ambiental. Então eles vão tratar disso. Vão tratar de algumas fontes da ecologia profunda. Tem um capítulo que fala para que a natureza selvagem na época do átomo, na época de, por exemplo, das ameaças nucleares aí que, sei lá, estão por aí, né? É um capítulo interessantíssimo. Vai falar também da conservação dos recursos naturais, uma pergunta, ou proteção da integridade da natureza, vai falar bastante sobre isso. Vai falar sobre um conceito, gente, que a Joana fala bastante, tá? Não com esse nome, mas ela fala. O Vila Haga também fala, chamado ecotopia, definindo um projeto e um futuro. Ecotopia é aquilo que a gente tem mostrado aqui, viu, turma? Daquelas ilhas de contracultura, aqueles lugares no mundo hoje que são diferentes, que são verdadeiros paraísos na Terra, sabe? Porque há respeito com a natureza, há respeito com os animais, com a vida, com as diferenças entre os seres humanos, e por aí vai. Vai falar também de caráter e cultura e vai falar de resistência ecológica. E Lisandra, Caroline, que estão chegando hoje, vocês a partir de hoje fazem parte da resistência ecológica, viu? Saibam disso. Todo mundo que está aqui acaba sendo um herói da resistência. E esse livro, gente, ele é antigo, tá? De 1985. É antigo, já tem 15 mais 26, 41 anos, mas assim, atualíssimo e necessário. Necessário demais. Que mais? Tem alguns apêndices nesse livro que eu vou apresentar, não os apêndices, mas os autores. Por exemplo, tem aqui o filósofo que criou a ecologia profunda, chamado Arne Næss. Vamos ver aqui, que é esse simpático senhor aí da foto, é um norueguês, filósofo norueguês, já falecido, faleceu em 2009, ambientalista, ele é foi um dos pais da ecosofia. Ecologia profunda também é chamada de ecosofia, tá? Que afirmava que a interconexão e a igualdade de todos os organismos e buscava, que afirmava essa interconexão e buscava uma reorientação dos valores e práticas humanos para ser coerente com essa interconexão. É um cara genial, genial, e a gente vai ouvir falar muito dele. Tem também, olha isso, aqui só tem representantes, aliás, eu pergunto, cadê os homens, não é? O que estão fazendo que não estão aqui, como vocês, interessadas num tema tão urgente? Enfim, vamos lá, né? Tem uma parte aqui chamada Feminismo e Ecologia, de Caroline Merchant, que é essa simpática senhora aqui. Esse capítulo promete, tá? E ele atravessa totalmente a questão da ecologia, o nosso trabalho aqui. Ela é uma historiadora ambiental, ela estuda as relações humanidade e natureza com um foco particular em gênero e meio ambiente. A sua própria relação com a natureza se baseia na ideia de parcerias entre pessoas e natureza, entre mulheres e homens, e aí, fim da diferença absurda que existe ainda hoje, não é? Entre homens e mulheres, em vários campos da vida, que ajudam a ligar
a lidar, perdão, com o legado da cultura ocidental de dominação da natureza, dominação das mulheres por uma sociedade que a gente sabe que é um tanto patriarcal, né? Então nós vamos, em algum momento a gente vai fazer uma conexão com esses materiais aqui todos, tá? Desse apêndice. Tem aqui um artigo muito pequenininho, o livro é pequeno, tá? De Gandhi, sobre Gandhi, Dogen, que é um budista, e a ecologia profunda. Eles fazem uma conexão entre eles. Gente, é demais, é maravilhoso isso. Quem faz é esse monge budista, Robert, não é Roberto, é Robert Roshi. Ele é mestre zen budista, ele fundou uma entidade de divulgação com a sua esposa do zen budismo, assim, profundo estudioso dessas tradições orientais, do Dharma, do Karma, defendeu a justiça social ao longo de toda a vida e ele é um dos fundadores de uma entidade muito importante, a parceria, a Fraternidade Budista da Paz. Escreveu vários livros, então, assim, preparem-se, tá? Vocês vão gostar muito quando chegar a hora de conectar ele, por exemplo, com a Joana, ou ele com o Espiritismo, ou ele com seja lá qual for a filosofia. Que mais? Tem a Metafísica Ocidental do Devir, do Futuro, de George Sessions, que é um dos autores da Ecologia Profunda, esse senhor da esquerda, tá? O da direita é o filósofo norueguês, os dois... Desculpa Oi, interromper-te. diga. Pode ser um problema meu, mas não estou a ver a imagem das projeções. Ah, experimenta sair e entrar de novo. Ok. Tá passando aqui, Paula. Tenta entrar de novo. Ok. Isso. Sai e entra de novo que a gente espera. Vamos ver se ela entra direto. Então, gente, preparem-se, tá? Porque as conexões, as pontes vão ser diretas, incríveis e necessárias, viu? Necessárias demais. Será que a Paula já entrou? Acho que não, né? Sim. Opa, tá aí. Ok. Beleza. E tá vendo agora a projeção? Perfeito. Que legal. Maravilha. Então, assim, nós vamos estudar isso, vamos tentar conectar, vamos conectar isso. Tem aqui um apêndice que chama-se Antropocentrismo, desse senhor aqui muito simpático, John Seed, que ele foi laureado pelo governo da Espanha com uma medalha de honra ao mérito por serviços prestados à conservação e ao meio ambiente. Ele é fera. E nós vamos conectar esse artigo dele, Antropocentrismo, com os nossos estudos. Essa aqui, gente, eu sou fã dela sem ter lido o livro ainda. Imagina depois que eu ler. Se chama Dolores Lachapelle, ainda é viva, e ela faz tudo o que eu amo fazer, o que gostaria de fazer. Montanhista, esquiadora, professora de Tai Chi Chuan, pesquisadora líder do movimento de ecologia profunda nos Estados Unidos. E ela tem um livro, que é esse que está aqui, que está disponível nesse Internet Archive, em inglês, chamado Sabedoria da Terra. É a obra-prima da vida dela, assim. Eu tô louco para ler, eu não consegui ainda tempo, sabe? Mas é uma obra fantástica. Eu já li críticas e tal. E essa mulher, esse espírito privilegiado, ela criou, não é religião, tá? Mas ela valoriza os rituais de reconexão com a natureza. E ela tem vários. Então, assim, nós vamos aprender muito com ela, tá? Nós vamos aprender muito com ela. Que mais? O budismo, outro artigo, Budismo e as possibilidades de uma cultura planetária, com esse simpático senhor Gary Snyder, que ele é poeta, palestrante, ativista ambiental, descrito como poeta da ecologia profunda. Ele reflete na obra dele tanto a espiritualidade, de novo, dos orientais, tá? Nós vamos viajar muito aí pelo mundo oriental também, budismo e tal, quanto na natureza. Então, assim, preparem-se. E o mais complicado, mais desafiador ainda, é prepare-se, Roberto, porque são tantas pontes, tantas conexões e tanta informação que
vai ser um desafio condensar isso a cada. Bom, nós vamos ter vários encontros, não é? E vamos procurar fazer todas essas conexões possíveis aí. Gente, vai ser um trabalho para uma vida, sabe? Eu tenho convicção disso. Fundamental para as nossas vidas e para a gente levar adiante. E aí temos aqui também a obra sugerida pela queridíssima Carla, O Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, do Carlos Orlando Villarraga. Ele vai falar sobre o modelo atual de desenvolvimento, o estado do planeta, indicadores, não é, sociais e ambientais, um modelo de desenvolvimento sustentável, ele vai propor isso. Ele vai falar de consumo e consumismo, religiões, esse aqui promete, tá? Religiões e o desenvolvimento sustentável, contribuição espírita para o desenvolvimento sustentável e a conclusão dele, que é maravilhosa. O livro é pequenininho, mas é gigante. E o outro livro dele, que é o Desenvolvimento Sustentável, o papel prático dos espíritas na Agenda 2030, que nós vamos navegar pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Villarraga trata de cada um deles à luz do espiritualismo, da filosofia espírita, trazendo a ciência para a atualidade e propondo, isso que é muito importante, tá? Nós não vamos ficar só com palavras, nós vamos propor muita coisa, que pode ser extremamente útil para todas vocês, todos nós. Essa obra é de 2012, O Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, e a obra verdinha aqui é de 2021. E o Villarraga, viu, Caroline e Lisandra, ele já esteve conosco aqui num dos encontros da MAVE, tá? Falando conosco sobre o livro. Ele é genial, um cara assim sensacional, sensacional. Talvez, acho que até a gente pode convidar de novo, né, Carla, para ele falar do livro Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Pode até trazer o Villarraga de novo, ele viria, fácil, tranquilo. E assim, minhas amigas, o espírito crítico desse cara aqui vai ser a nossa ferramenta, tá? Kardec tem um espírito crítico, assim, gigante. Ele analisa, critica, se faz sentido ele considera, se não faz sentido ele se contrapõe, e se na visão dele não está certo ainda, ele deixa de lado aquela informação até que um dia possa ser retomado, sabe? E é isso que eu proponho a vocês todas, tá? Sejam muito críticas, com ideias, com sugestões. Não, Roberto, isso não faz sentido. Essa conexão aí que apresentou, acho que não faz sentido, por isso, por aquilo. Carta branca total, porque a gente aprende, tá? A Caroline já sabe, a Ana Paula já, a Carla também. E Lisandra e Caroline, saibam que vocês estão nessa também. Milena também sabe. Saibam que é espírito crítico aberto, tá? Construtivo para a gente seguir em frente. Então aí vamos começar, tá? Começar com algumas conexões que a gente chama de pontes aqui, não é? Qual é a ideia? Deixa eu explicar para vocês. Sugestão de vocês, tá? A ideia é pegar a obra da Joana, tá? E seguindo o índice, e seguindo a ordem natural do livro da Joana, e a partir de cada ponto ir buscar na Ecologia Profunda, nas obras do Villarraga, aquilo que dialoga com aquele ponto que a Joana apresentou, tá bem? Nós vamos assim, nada impede que a gente mude no meio do caminho por sugestão de vocês, tá bem? Vamos ver se funciona assim. Então, assim, começa com a Joana. Ela fala que os altos índices da violência individual e coletiva que assola o mundo, hoje, por exemplo, apresentam-se assustadores numa triste demonstração da predominância dos atavismos ancestrais. O que é os atavismos? É aquelas ligações que nós temos com o passado, com situações que não eram muito boas, sabe, tradições, culturas, que hoje a gente sabe que não funcionam mais, mas que nós estamos ligados e não conseguimos superar. Então, predominância desses atavismos que não foram superados pela razão, pelo discernimento e pelos sentimentos de amor. E aí a Ecologia Profunda, numa conexão, diz o seguinte: não se trata de algo, não é nada de novo. O que precisamos, diz a Ecologia Profunda, antes de qualquer coisa, é voltar a despertar aquilo que é antigo, que é ancestral e que faz sentido e com o qual nós nos desconectamos. Enquanto Joana fala
que nós estamos ainda ligados nos atavismos ancestrais, não é? Ruins, que não foram ainda superados e precisam ser, a ecologia profunda diz que nós precisamos nos ligar a bons atavismos ancestrais, percebem? E como Joana falou de altos índices, no livro do Villarraga, sempre vai ter a fotinho do livro ali em questão que a gente está fazendo a conexão, tá? Ele traz alguns índices para ajudar a Joana aqui. Por exemplo, refugiados e perseguidos. No tempo da obra dele eram 42 milhões, hoje são mais de 3 vezes mais. Refugiados e perseguidos por guerras, enfim. Conflitos armados. No tempo da obra do Villarraga, Carla, olha só como mudou a coisa. Eram 60 no planeta, hoje são cerca de 130. Violência contra as mulheres, o Villarraga cita, não é? Aumentou muito, entre 15% e 71% a violência doméstica. Ricos, concentração de riqueza, algo que a Joana também critica muito, tá? 10% hoje dos ricos concentram 75% da riqueza do planeta. Deixa eu dizer para vocês que eu e a Caroline não somos os 10%. Suicídios, gente, suicídios, uma causa que me é muito cara, não é? São quase 1 milhão de suicídios todos os anos. E há muitos mais números, tá? Porque eu não trouxe aqui todos para não pesar, para não ficar chato, maçante para vocês, muito número, enfim, muita estatística. E aí, a ecologia profunda diz que a gente tem que resgatar o que é antigo, né? O que é mais antigo em termos de sabedoria que aquela sabedoria do homem branco civilizado colonizador? Então, por sugestão também de vocês, nós vamos nos apoiar muito, buscar muito a sabedoria dos povos originários, viu, gente? Nós precisamos urgentemente resgatar isso. Eles sabem muito e nós estamos hoje sofrendo com 1001 crises por ignorar a sabedoria deles. A ecologia profunda vai falar muito desses povos originários. No livro Ecologia Profunda, eles falam dos Koyukon, que são povos da América do Norte, que dizem o seguinte, olha só, que sabedoria. Os seres que nos rodeiam estão despertos, sensíveis, personificados, sentem. Eles podem ser, inclusive, ofendidos, e são, né? Sabemos. E têm de ser, a todo momento, tratados com respeito. Esse é o pressuposto central desse povo Koyukon, não é? Mundo natural e mundo sobrenatural são inseparáveis. Outro povo fantástico também são os Hopis, ou Hopis, não sei como é que fala, também da ecologia profunda. Aqui eles mencionam a dança, o ritual da dança das mulheres Hopis. Os Hopis, que também são da América do Norte, tá? Nos anos 1600 profetizaram que os brancos chegariam lá e destruiriam as terras deles. Eles disseram, sabiam que isso ia acontecer. Eles tentaram ensinar os invasores a viver em paz e harmonia com a terra. Tentaram. But, né, sabemos o que aconteceu, não é? Sabemos o que aconteceu. E assim, gente, essas obras todas que nós vamos mergulhar, né, elas se conectam ou elas se complementam. É simples assim, viu? É assim que vai acontecer. Pelo menos assim que vamos tentar entregar isso. Joana, por exemplo, ela fala que a agressividade ronda as existências, ameaçando-as de extermínio sob todos os aspectos, seja a natureza em si mesma, os vegetais, os animais e os demais seres humanos. Joana é sempre abrangente, viu? Ela fala de todo mundo, não é só o ser humano. Na ecologia profunda, eles falam o seguinte, a ecologia profunda é muito linda, ela é muito lúdica, sabe? Eles falam que nós precisamos aceitar o convite à dança, a dança da unidade entre os seres humanos, as plantas e a terra. Isso é muito bonito. E o Espiritismo do Desenvolvimento Sustentável do Villarraga fala de algo que é o resultado dessa dança que a ecologia profunda fala, e do respeito a todos que a Joana fala. Ele fala de uma economia espiritual. Esse aqui é o prefácio que é feito sobre o Villarraga, tá? A economia espiritual defendida pelo Villarraga vai ao encontro dos ideais mais nobres de desenvolvimento, em que seja possível erradicar a pobreza e a miséria com geração de renda, empregos, sem destruição dos recursos naturais. Convite à dança entre todos, em paz, e dessa dança brota
algo que o Villahaga vai chamar de uma economia espiritual. E o budismo chama de ecobudismo. Gente, tá tudo conectado, é um negócio assim de doido, sabe? Ou melhor, doido é quem não percebe essas conexões, é incrível. Então, assim, a dança que a ecologia profunda convida é contra a agressividade que nos ronda. Então, aqui uma simbologia bem rapidinha, tá? Esses derviches dançantes aqui são muçulmanos que conectam-se quase que mediunicamente com Alá, com Deus, nessas danças. Então, eles dançam e essa dança tem todo o simbolismo que a ecologia profunda e a Joana e o Villahaga falam. É muito bonito isso e é muito simbólico. E eles dançam para se conectar com Deus. E aí, eu e a Carolina, a gente conversa muito sobre o Deus de Spinoza, não é? Que é um filósofo holandês, ex-judeu, foi expulso da comunidade judaica porque ele pregava que Deus é tudo. Deus está transcendente e é imanente. Deus está em tudo, nas plantas, nos animais, nos homens, nas montanhas. E então o Deus de Spinoza é um convite a essa dança, sabe, em paz com todos os reinos da natureza. É incrível, é incrível. E a Joana, numa outra obra chamada Conflitos Existenciais, ela oferece vários recursos terapêuticos, sabe, para quem está enfrentando problemas emocionais mesmo. E entre eles ela fala da dança-terapia. Eu achei muito simbólico isso e resolvi trazer. Ela fala da dança como terapia para substituir os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produzem no organismo. Dá para a gente converter isso e ampliar falando dos estímulos falsos que esse sistema sobre o qual estamos vivendo hoje, que quer que nós compremos, consumamos sem fim, que nós sigamos líderes totalmente equivocados, que depredemos o planeta, cheio de estímulos falsos, cheio. Então esse convite à dança, essa figura que a gente está fazendo aqui sobre a dança, é o grande caminho, sabe, para a libertação desse sistema. Contra os estímulos falsos do sistema, então, blindagem. Nós precisamos nos blindar, meus amigos verdes, contra transtornos emocionais e psicológicos também, como veremos. E a Joana fala disso. Ela diz que o desrespeito às leis e a indiferença pelo destino da humanidade aumentam o pânico nas pessoas mais frágeis e a depressão, resultante também de muitos outros fatores, torna-se de natureza pandêmica. E é verdade, é verdade. Quanta gente tristonha, eco-ansiosa, ansiosa pelo que acontece na geopolítica, no meio ambiente, não é? Acontece, nós temos que ter uma atenção gigantesca para apoiar essas pessoas e não deixar elas afundar, sabe? É o que a gente diz aqui na MAVE, ninguém solta a mão de ninguém, porque não está fácil viver no mundo hoje, não está fácil. E quem é mais frágil, sente. E eu percebo isso. Gente, eu tive numa das palestras que eu fiz esses últimos 7 dias, foi num agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, aqui em Portugal, que nos últimos incêndios foi cercado, sabe, pelo fogo. E eu conversei com alguns estudantes que estão até hoje fragilizados pelo que aconteceu, precisando inclusive de apoio emocional, para vocês terem uma pequena ideia. E a ecologia profunda, então, complementando Joana, diz que no nível pessoal, isso é maravilhoso na ecologia profunda, eles estimulam a introspecção, a purificação e a harmonia e uma celebração, olha a figura da dança de novo, uma celebração pela dança ou afirmação de todos os seres. A ecologia profunda está falando o mesmo que a Joana fala em todas as obras, autoiluminação, introspecção, purificação de ideias, sabe? É muito bonito isso, é muito forte. É muito forte. Desrespeito e desarmonia passam por isso. Por isso. Aqui vocês veem uma imagem da galáxia, né? A Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz de tamanho. Para quem quer ter uma ideia de qual é o tamanho disso, é só multiplicar 100 mil por 10 quatrilhões de quilômetros. Aí vocês vão ter uma ideia do tamanho da Via Láctea. E aí tem um planetinha lá minúsculo, pequenininho, aonde as pessoas estão
se degladiando umas com as outras, dizendo, por exemplo, as minhas crenças é que são a verdade, é o meu país primeiro, a natureza que se dane, vamos explorar, como se houvesse um planeta B, percebem? E olha o tamanho que é a galáxia, olha o tamanho que é o universo e o tamanho da nossa pequenez daqueles que promovem, não é? O desrespeito e a desarmonia. É por aí. E tudo isso nos leva, essa desarmonia toda, nos leva a fugas psicológicas assim espetaculares, sabe? E aí tem uma obra do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno, que fala que essa questão toda emocional que nós estamos vivendo no planeta hoje, inclusive com origem na questão ambiental, provoca uma série de fugas espetaculares, psicológicas, não é? Em busca da drogadição. Ele menciona aqui do sexo desvairado, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Então, assim, o problema emocional tem caráter pandêmico e passa por essa desconsideração por todos os elementos da natureza. Simples assim. E o Espiritismo trata disso e outras filosofias tratam muito disso. E a gente vai trazer essas outras, tá? Como, por exemplo, me perdoem se eu estiver numa velocidade, vocês interrompam ou anotem para a gente aprofundar depois, tá? É porque é muita informação, isso é um barato. Tem um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que escreveu esse livretinho aqui chamado A Sociedade do Cansaço. É genial. E assim, ele conecta-se com isso que a Joana está falando, ele conecta-se com a ecologia profunda, no sentido de que ele também sugere uma introspecção e sugere uma pausa em relação ao Matrix, pausa no noticiário, como vocês falaram aqui antes, né? Não assisti tanto esse noticiário putrefato aí que a gente está vendo, as redes sociais, enfim, tudo isso, uma pausa para a introspecção, para que nós não nos tornemos uma sociedade do cansaço, e nós estamos cansados mesmo, não é? Então, assim, por exemplo, o mundo digital é um dos caminhos. E vocês, prometo que eu falarei muito brevemente disso, vocês estão percebendo como hoje em dia, através do mundo digital, das redes sociais, todo santo dia tem um factoide. Todo santo dia uma certa liderança aí de cor laranja, por exemplo, no planeta, solta uma notícia bombástica, muitas vezes nem é verdade, muitas vezes é contraditório com aquilo que ele mesmo falou, apenas para gerar factoides, chamar nossa atenção e nos cansar, literalmente, nas redes sociais. Então aqui fica a minha sugestão, que é algo que eu estou usando comigo mesmo. Não estou mais nem ouvindo gente assim. Não estou mais nem ouvindo. Porque o que eles querem é nos cansar, é nos matar no cansaço, né? E assim fazer com que a gente discute as bobagens que eles falam o tempo todo, né, Carla? Diga aí. Eu queria dizer que esse filósofo, ele é fantástico. Bom, né? Ele é fantástico. Eu trouxe do Brasil 2 livros dele e ele mora aqui na Alemanha, em Berlim. Mas ele diz as coisas que deveriam estar no noticiário todo dia, porque ele é direto, nu e cru. Né? Ele é de uma clareza assim absurda. E A Sociedade do Cansaço é um dos que eu pretendo ler dele, ainda não tenho, mas ele vale a pena. Vale. E os livros são bem pequenininhos, são... Isso. Né? É curtinho, 1 dia, 2 dias você lê o livro dele, mas é profundo. É profundo. É direto, né, Carla? Eu só conhecia esse, eu não conhecia outro dele, não sabia que ele tinha outro. Tem, depois eu mando para você os que eu tenho. Eu tenho 2 só. Maravilha. Mas porque ele tem ele em alemão e aí é muito para minha cabeça. Por isso que eu vi um vídeo esses tempos na internet de ele recebendo uma premiação na Alemanha e ele falando um alemão impecável. Ele está aqui há bastante tempo já. Então, por isso. Então, ele é fantástico, assim, recomendo muito. Carla e minhas amigas, e essa obra dele aqui está conectada com tudo isso que a gente está tratando e vai tratar, viu?
Tudo isso. Então, assim, minhas amigas, é urgente acordar dessa anestesia que essas lideranças, os seus seguidores também promovem, com essa geração de factoides todo santo dia. E, mais ainda, eu vinha pedalando e vinha pensando nisso. Acordar da anestesia do crescei e multiplicai-vos. E, de novo, vocês podem criticar, tá? Eu posso ir muito além, posso talvez ser um pouco radical. Mas, na minha humilde opinião, quando o Deus do Velho Testamento, que não é o nosso Deus, tá? É um Deus diferente, não é esse criador do universo, criador da natureza, não. Aquele cara lá é outra coisa. Ele com essa do crescer e multiplicai-vos, ele gerou a primeira, na minha humilde opinião, a primeira grande premissa do capitalismo e da exploração de hoje. Crescei e multiplicai-vos para que tenhamos mercado, para que tenhamos guerras, para que tenhamos consumo, sabe? Me passa muito isso na cabeça. Para mim foi a primeira premissa capitalista, talvez, da história. Talvez, não sei. Posso estar viajando na maionese, tá? E o Villarraga, ele fala disso, tá? Ele fala do crescer e multiplicar-vos. Ele não cita, mas ele fala, por exemplo, que a população em 75 anos passou de 3 bi para 8 bilhões. É o crescer e multiplicar-vos. Consumo de água, madeira e grãos quintuplicou nesse período. A economia mundial cresceu 6 vezes e não tem espaço para continuar crescendo desse jeito. Por quê? Porque aumentou a população, aumentou o poder de compra de alguns, não de todos, né? Que essa brincadeira toda do poder de compra não é para todo mundo. Então, eu acho que isso está diretamente conectado ao crescer e multiplicar-vos. O lixo, 1,3 bilhões de toneladas por ano, diz o Villarraga. E esse é só o lixo do final da cadeia, tá? É só o nosso, o lixo que a gente gera. Porque se for considerar toda a cadeia produtiva desde o início, é muito maior. O lixo que nós geramos, esse 1,3 bilhões, é só 2,5%, diz o Villarraga, do lixo mundial. Ou seja, tem muito mais. Para cada quilo de lixo gerado em casa, outros 40 foram gerados ao longo da cadeia produtiva. E atenção, são números de 2012, tá? Eu não tive tempo de pesquisar o número atual. Então, assim, deve ser maior. Ainda sobre anestesia, Joana fala disso. As massas parecem anestesiadas por líderes inescrupulosos que as hipnotizam na política, economia, religião, divertimentos vulgares e por aí vai, que amolentam a nossa dignidade e o respeito pela vida. Não sou eu que estou dizendo. Se eu dissesse, eu seria tido como radical. É a Joana de Ângeles. E eu concordo com ela. Faz todo sentido. Todo sentido. E esses líderes se espalham aí por todos os departamentos do planeta, inclusive aquele, não vou falar, não vou mergulhar muito, por isso que tem esse último vermelhinho, sex, que diz respeito com aquele escândalo, né, daquele predador, o Epstein, enfim, que conecta-se com todos os demais departamentos dos líderes inescrupulosos. Conecta-se com tudo. Essa turma toda aqui não está ligada em quê? E aí eu apresento a outra obra do Villarraga. Eles não estão ligados no fato de que nós temos que recuperar as dimensões éticas e filosóficas da vida, da filosofia espírita e de outras tantas filosofias, não é? Para reequilibrar as coisas do planeta. Principalmente a natureza e a biodiversidade. Então aqui, essa fala é um prefácio do André Trigueiro. Ele prefacia esse livro aqui do Villarraga, tá? E aí comenta aquilo que a gente já conversou. É os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com propostas bem fundamentadas. É um grande livro. E tem versão digital, viu? Para quem desejar. E assim, como é que a gente remove esse anestésico? Aí eu achei muito interessante essa charge aqui, né? É um livro fazendo massagem cardíaca num jovem e o jovem vai regurgitando tudo que tem no mundo digital, enfim, toda a perda de tempo que nos é colocada aí, não é? Olha ele de novo aí, Carla. O Byung-Chul Han, ele fala isso, ó, o excesso de estímulo, isso está no livro, o excesso de estímulo e informação nos impede de viver a profundidade da experiência. Pausa é resistência.
pausa é liberdade. Sem pausa, a vida se torna mero desempenho. É eu tendo que ser produtivo o tempo todo. Acordo de manhã, não posso me dar o direito de ter um momento de sossego, de não pensar em nada. É isso que o sistema quer. É isso que diz o livro que a Carla mencionou, sabe? Recomendadíssimo. Esse cara é o cara. E sabe o que eu tenho feito, gente? Esses pedais aí entre uma cidade e outra, normalmente eu ouvia podcasts, eu ouvia alguma aula, alguma coisa assim. Hoje, nos últimos pedais, eu não tenho ouvido nada. Eu tenho prestado atenção no barulho dos pássaros, das águas, quando tem córregos. Eu estou desligando, eu estou pausando. Porque eu estou seguindo o que esse cara está dizendo. Pausa é resistência. A gente tem que dar essa pausa para o nosso bem, pela nossa saúde mental. Pela nossa saúde mental. E aí vem orientações, não é? Orientações, o apoio, esse processo de despertar. Nós todos estamos aqui, eu, vocês, todos, porque nós estamos a despertar, não é? A Joana fala que nós precisamos, nós indivíduos, de orientação e acompanhamento, que vai nos oportunizar um exercício de uma cidadania planetária completa, sabe? Ela diz que todo empenho possível deve ser direcionado ao cidadão nesse momento, orientação e acompanhamento, que é o que esse grupo humildemente tenta fazer, sabe? É oferecer informação, é a gente trocar experiências, é vocês trazerem as experiências de vocês. E assim, tanto na ecologia quanto na vida em geral, o que é melhor a gente fazer? Um afeto, dedicar o nosso afeto ao rico ou dedicar o nosso afeto ao sábio? E aí os filósofos estoicos respondem, tá? Olha a conexão. Em vez de dispensar teu afeto a um rico, a um magnata de uma Big Tech, de uma Amazon, sei lá, essa turma toda aí, dispense-o a um sábio. O trato com este jamais te ruborizará e nunca voltarás para casa sem aprender alguma coisa. Ponto. É isso. Isso aí faz parte da nossa resistência ecológica. E a ecologia profunda, na mesma linha, tá? A ecosofia orienta, propõe ideias, estimula a revolta. Não é revolta de sair quebrando tudo, é revolta de dar a volta, de dar um giro, de mudar as coisas nos rumos da relação entre nós e a natureza. E eles indicam muitas situações que estão acontecendo por aí. Muitas situações no bem que estão acontecendo. Joana, por exemplo, olha o que ela fala. Governos e associações dedicadas ao bem não encontram ressonância nas consciências nacionais e internacionais para a erradicação da pobreza, das doenças e de outros males, não é? De novo, Joana bate nessa turma da elite, tá? E dos seus seguidores. A arrogância de uns poderosos e a submissão humilhante de outros que deles dependem, olha isso, demonstram a predominância da força bruta sobre a inteligência e os valores morais, proclamando a vitória da insensatez sobre o equilíbrio. Minhas amigas, não é o que a gente está presenciando ainda, e de uma maneira mais descarada nesses tempos de hoje? É exatamente isso. E aí a ecologia profunda vem simplificando tudo. Necessitamos mais do que simples reformas cosméticas, sabe? Numerosos filósofos e teólogos, eles falam muito de teólogos também na obra, têm mostrado a necessidade de uma nova filosofia ecológica à altura de nosso tempo. Então, olha só, olha a conexão. Governos e poderosos que só fazem reformas. E olha lá, às vezes nem reforma fazem, não é? São descarados em seus projetos mesmo. São mestres, eles são mestres nessas reformas cosméticas. E não querem saber de uma nova filosofia ecológica. Somos muitas associações dedicadas ao bem. Somos milhões planeta fora. Então, assim, quando o baixo astral chegar, tá, na vida de vocês, como chega de vez em quando na minha, frente a tudo que está acontecendo, não esqueçam isso. E nós estamos construindo um banco de dados listando todo mundo que faz um bem nesse mundo, em todas as áreas. Somos muitos. Somos mesmo muitos. E aí, falando da outra obra, não é? E que conecta com o que a gente está falando,
qual é o nosso papel na implementação da Agenda 2030? O Vilarraga fala que nós, os espíritas, não é, tem o privilégio do conhecimento das leis de causa e efeito, reencarnação, lei de justiça, amor e caridade. Os espíritas sabem disso. Outros credos religiosos sabem também de princípios como esse. Isso só aumenta a responsabilidade para que cada um de nós façamos o que for possível para atender essa Agenda 2030 que já está um tanto comprometida, né? Mas, enfim, não dá para parar. Não dá para parar. Nós temos que seguir lutando. E essa Agenda 2030 são 17 objetivos, 169 metas específicas e mais de 240 indicadores. E assim, gente, vale para todos os credos. Vale para todo mundo. Todo mundo que mora e respira no planeta está envolvido, faz parte da equipa. E sim, tá, minhas amigas, somos muitos mesmo. Eu tenho dito isso por aí, porque parece que não somos, não é? Porque o noticiário é só desgraça, só desgraça. E não mostra quase nada dessas ilhas de contracultura. Joana fala isso, ó, apesar dessa paisagem triste, não é? Uma tênue luz de esperança começa a diluir as sombras dominantes. É essa turma toda que está trabalhando, milhões mundo afora, sabe? Luz de esperança que está acontecendo. E a Ecologia Profunda diz que acreditamos também que a saída da nossa situação atual talvez seja muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. E é. É lutar contra essas 4 coisas aqui, ó: ignorância, indiferença, inação, imaturidade. Passa por aí. É simples assim. E essa simplicidade, nós vamos falar muito de muita gente simples, não é? O próprio filósofo da ecosofia, Francisco de Assis, Buda, Jesus, Gandhi, todo mundo vai nos ajudar. Todos. A gente não está sozinho. E aí, para fechar, minhas amigas, ilhas de contracultura, né? Para mostrar que a gente não está sozinho, que tem muita gente fazendo muita coisa boa demais. Eu resolvi começar nesse dia, nessa noite de hoje, falando do próprio Vilarraga. Se vocês não conhecem, não sei se a Carolina e a Lisandra já ouviram falar, mas o autor dessa obra, o Vilarraga, ele tem uma obra social no Brasil chamada Célio Lemos. É assim, é um mundo novo, sabe? Fraterno, equilibrado, sustentável, respeitoso, sacralizado, no meio dessa bagunça toda planetária. Entre outras coisas, entre tantas coisas que ele faz, lá, ele e a esposa dele, tá? O Carlos e o Vilarraga e a Joana Vilarraga, que é a grande mulher por trás de um grande homem. Compostagem, sabe? Eles geram uma quantidade gigantesca de compostagem, ganham dinheiro com isso para sustentar, reinvestir no projeto, e isso atende os objetivos de erradicar a fome, de cidades sustentáveis, de ação climática, de vida terrestre. O Vilarraga atende os 17 objetivos lá. Geração de energia limpa e acessível. O Vilarraga, lá na obra social, tem vários geradores fotovoltaicos, ele aproveita a água da chuva, praticamente autossuficiente e com uma economia gigante na conta de energia, por exemplo. E todos os anos eles evitam, com isso, mandar para a atmosfera quase 18 toneladas de gases do efeito estufa. Vejam só, é um trabalho, os espíritas acreditam em mundo de regeneração, é um trabalho de mundo de regeneração. E tem mais, tá? Tem mais. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui, nossa, está precisando de mais no mundo hoje. Que é o projeto Semear. Foi criado em 2016, educa ambientalmente as crianças, adolescentes e adultos, atende a demanda local de hortaliças orgânicas, tá? Das crianças, famílias das crianças, funcionários, voluntários da obra social, e ainda por cima geram receita com isso. Então, assim, as hortas lá do projeto são baseadas nas punks. Aí me ajudem quem lembra da sigla, eu não me lembro certo. Plantas alimentares... puxa vida, eu esqueci, gente. Não comestíveis, eu acho. Eu acho que é isso.
e que são maravilhosas e são comestíveis, sim, são saborosas. É um negócio. Não convencionais. Não Não, convencionais. isso, Convencionais. isso aí, isso aí, isso aí. E é baseado nas punks, tá? E ele alimenta, a obra social alimenta muita gente. E olha que imagens bacanas, gente. Isso aí é para nos dar esperança, para a gente não ficar tristinho com o que acontece no mundo, apostar, apoiar, sabe, na medida do possível, projetos semelhantes aí, onde vocês viverem. Todo o apoio é bem-vindo. Olha que barato. Criançada mexendo na horta, mexendo na terra, reconectando. Me dá fome só de ver esse monte de salada aí. Enfim, é fantástico, gente. É simplesmente fantástico. Fala aí, Carla. A gente pode falar também do MST, né? Boa, fala aí. Fala para O nós. Bem MST lembrado. é fantástico. É. Além de tudo, é fantástico, porque a parte de produção, de uso, eles não usam agrotóxicos, né? E estão aí dando um show, né? De produção alimentar. Né? Eu sou cada vez mais fã. Somos dois. Somos dois. É. E estão ajudando. No tempo da pandemia, eles fizeram chover, doando alimentos, sabe? Para pessoas em situação de risco. Olha, e são tão estigmatizados, sofrem um preconceito assim inaceitável por parte da sociedade É o brasileira. lobby do contra, né? É, É o lobby do contra, porque desculpa, eles foram direto na ferida, né? pois é. Mexeram com a elite, né? Mexeram Com agro. né, os remanescentes dos colonizadores, né? E quem quer isso? Né? Largar o osso. Ninguém quer largar o osso. Né? Então, é claro que eles são marginalizados, e cada vez mais. Agora, se você ouve o Stedley falar 10 minutos, você muda completamente o seu entendimento. Sim. Né? E sente vergonha. Eu senti vergonha, porque eu também, há anos, milênios atrás, eu também criticava. O que é isso? Como é que pode invadir uma coisa que não é deles? Né? Até você entender, porque o lobby contra é tão grande que você se deixa persuadir, né, por essas ideias completamente colonizadoras ainda, né? Desconectadas, né? Com tudo. Completamente Carla, desconectadas. estamos juntos nesse time, tá? Eu também já cometi essa asneira. Também. Pois é, mas está mudando, eles estão dando provas. Sim. Né? Amigas queridas, não deu 45, ó, mas acreditem, deu quase, passou um pouquinho só. E é difícil para mim, tá? Quem me conhece sabe que eu falo demais, enfim. Mas fique à vontade aí, quem quiser acrescentar alguma coisa. Caroline, o pessoal que está chegando agora, Lisandra, Milena, Ana Paula, Carol. Fiquem à vontade, tá? Digam o que achem, o que acharam, critiquem, porque assim é importante, tá? A gente tem que ir melhorando isso. Porque esse trabalho aqui do Amave é de altíssima responsabilidade, sabe? Então, assim, a ajuda que vocês derem é ouro, gente, é ouro. Então, quem quiser falar, fique à vontade. Eu quero dizer que eu amei. Não sou da área, para vocês saberem como que eu caí de paraquedas aqui. O Roberto fez uma palestra na segunda-feira passada na ABEL, que é o centro espírita que eu frequento, e a fala foi excelente, várias provocações. E eu pensei, meu Deus, eu tenho milhões de perguntas para ele sobre o espiritismo, conexão, ecologia, e aí ele plantou a sementinha. A Lisandra estava comigo nessa noite, e ele fez o convite lá nesse momento para participar desse grupo, e cá estou eu. Muitíssimo bem-vinda. E não deixa passar uma pergunta, viu, Carline? Manda ver no WhatsApp. Eu já anotei aqui, quero comprar todos os livros, quero ler todos. Boa. E manda ver, tá? Manda ver, pergunta no WhatsApp lá, a gente vai atrás, né? Todo mundo, a gente se ajuda e ninguém fica sozinho. Então, eu até comentei, né, que eu ia falar sobre como é que eu fui parar, mas o que eu achei muito incrível é porque na segunda foi o dia do Centro Espírita e que a gente viu a sua palestra. Mas na segunda-feira, eu estava
voltando da academia, e eu vi saindo de uma casa um cabritinho, coisa mais fofa, assim, tipo, pequenininho, e ele tava aquela curiosidade do bebê, né? E na hora eu sou louca por animal, e eu disse, ai, que coisa mais fofa. E logo depois, eu lembrei que essa é a época em que eles compram os cabritinhos, porque é Páscoa, e aquilo me deu uma dor horrível. Eu chorei por 1 hora, sem parar. Eu não como carne, e, e, e aí eu fiquei tão... Eu faço terapia, enfim, mas e eu fiquei assim, meu Deus. Eu fui perguntar para o chat GPT, eu disse, nossa, eu estou sentindo uma coisa muito... Porque a gente eu ainda falei hoje na terapia, é um sentimento muito solitário. A gente se sente muito solitário, porque assim me deu uma indignação, sabe? Ah, é um bebê, por que que eu tenho esse questionamento de por que que o homem acha que é dono dos animais e acha que é dono da natureza e que não é parte da natureza? E a resposta, né, do GPT, tipo, enfim, ele disse assim, para se sentir menos solitária nisso, procure grupos. Olha só, procure grupos que pensam como você, com o qual você se identifica, porque eu falei, é uma cultura e eu sofro sozinha, porque, eu ainda brinquei, assim, que é Greenpeace bote contra cargueiro, né? Tipo, é aquela coisa. E aí, isso foi na segunda-feira. E na segunda-feira eu assisti essa palestra, e quando você falou do grupo, eu disse, não, é incrível. E eu lembrei, tem uma expressão que... Tem um podcast que eu acompanho e gosto muito, Elefantes na Neblina, e é interessantíssimo, assim, e eles falam muito no que a gente tem que mudar o nosso algoritmo cósmico, Isso é forte. que, que assim como, muito forte, que assim como nas redes sociais, o que a gente mais procura, mais vem pra gente, que assim é com o universo e com o cosmos também, e que então, quanto mais a gente pensar nas coisas, elas se aproximam da gente, e eu achei que não podia ser, eu não sei, eu ainda falei, obrigado para meus guias espirituais, enfim, porque eles foram muito, muito rápidos, né, na resposta. E, e é incrível, assim, algumas questões que foram faladas, e eu só fico assim, porque eu concordo muito, eu sempre, de pequena, eu dizia para minha avó, o meu Deus não é o mesmo do seu, porque o seu Deus é o do Velho Testamento. Ele parece rancoroso, ele briga com você, e o meu Deus é o do Jesus, que acolhe. E isso eu era pequena, né? Então, essas coisas que são tão... Por que que a gente, né, pega no olho por olho, dente por dente, e quando Jesus Cristo pregava o amor, né? Enfim, são tantas coisas que já devo estar aqui divagando, mas eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo e a gente precisa saber que não somos únicos, né? Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não, 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 não. Não estamos mesmo. E nós estamos felizes contigo aí, Elisandra. Nossa, que alegria. Estamos junto, estamos muito, muito junto. Agora vamos celebrar a Páscoa, né? A gente lembra daquele momento que Sim. Jesus virou a mesa lá, detonou mesas lá no templo e tal, libertou animais. Olha, eu acho que ele fez isso para acabar com aquele comércio de sacrifícios no templo, e aí por isso que o Sinédrio pegou no pé dele. Sabe? Tá claro. Tem um Exato. documentário chamado Christpiracy que fala sobre isso. É fantástico, é forte, é forte. Mas, Lisandra, tamo junto, tamo junto. Não tem essa da gente estar sozinho, não. Somos muitos, tá? Somos muitos. A Lisandra já conhece o MOVE? Ah, eu acho que não, né, Lisandra? Eu citei o móvel, não me lembro, mas assim,
é o Movimento pela Ética Animal Espírita, vai te encantar. Não! Ai, meu Deus, ó. Vai te encantar. Ô, Carol, coloca no WhatsApp depois lá para Eu Lisandra. estou procurando o site aqui. Dá uma olhada. E Lisandra, Caroline, perguntem tudo o que quiser, sabe? Eu sou eu e a Carol somos do Move também. A gente está toda hora conversando com a galera lá e, enfim, fazendo muita coisa, sabe? Agora, por exemplo, a gente está traduzindo o conteúdo do site que tu vais conhecer, que está aí, ó, tá no chat. Ah, joia. Estamos traduzindo para o inglês e para o espanhol, porque tem que levar mundo afora. Não dá para ficar parado só numa língua, sabe? Esse teu desassossego veio para nós nos primeiros meses da pandemia, né? Nós dentro de casa e pensando, não é possível que o movimento espírita não trate da dor que a gente está sentindo, que era essa relação toda nossa, relação errada com o meio ambiente, né? Com o planeta. Sim. E aí procuramos numa primeira vez, não achamos nada de conteúdo. E aí um dia teimei, entrei no YouTube, procurei expressões nesse sentido, ética animal, espírita, alguma coisa assim, e veio uma palestra do Rafa, né, que é um ser fantástico. Cara iluminado. E aí era o Rafa no Brasil, a Marta aqui em Lisboa, e mais uma pessoa só, né, que agora eu não me lembro quem é, Murilo, eu acho. Eram 3 pessoas só. O MOVE hoje é um movimento reconhecido pela FEB, né, tem publicações já do MOVE na FEB, e já tivemos a grata surpresa de ver os artigos e os livros do MOVE nas bibliotecas dos centros espíritas aqui de Portugal, né? Isso. Ou seja, não somos poucos. E tem uma galera se virando aí, tem uma galera trabalhando. Até mesmo para a gente conhecer, muitas vezes a gente quer fazer um voluntariado ou, enfim, contribuir de alguma forma, né? Isso, fundamental. E não sabe, mas assim, eu, durante muitas coisas ali... Muito bom. Lisandra, navega pelo site ali, depois conta para nós lá o que achou. Vou sim, com certeza. Pergunta, comentem, falem muito assim. Vamos ajudar também lá no grupo do WhatsApp. Com certeza, com certeza. Muito bom. E fala aí, minha amiga Ana Paula, Carrapata Verde. Obrigada. Ô, Lisandra, eles esqueceram-se de dizer que o MOVE acaba por dar ali o grande empurrão e a origem da campanha espírita ecológica permanente no Brasil, que o Geraldo Campetti decidiu ouvir muito bem o que o MOVE tinha para dizer e assimilou com certeza e voou. Tenho pena que em Portugal não tenhamos a mesma abertura e todos aqui presentes sabem porquê. Não vale a pena falar disso. Não. Mas vamos devagarinho, vamos caminhando e um dia chegaremos lá. Chegamos, sim. Um dia chegaremos lá. Quando os incêndios rodearem verdadeiramente cada círculo. Boa. Paula, enquanto o incêndio não fechar, ainda não. Portugal não tem o MOVE, Paula, mas tem a AMAVE. E o MOVE começou assim no Brasil. Exatamente. Desculpa. Portugal tem que ter pessoas que se movam. Eu só posso falar nos pequenos círculos que eu conheço, como é lógico. Roberto, a Lisandra estava a falar aqui das deuscidências, não é? Como diria a nossa querida Anabela, ou das sintonias que nós temos e dessas mensagens bonitas que nos chegam, que nos fazem chegar a estes grupos, chegar a estes corações, a estas coisas boas. E eu tive aqui uma deuscidência e agora ia desafiar, porque vocês se calhar vão perceber quem foi o autor desta mensagem. No meio todas estas turbulências, como dizia o Roberto e bem, não é? Ele parou para sentir onde estava, para se centrar e ouvir o aqui e o agora, os passarinhos, os fluxos da água. Olha, mas isto é muito típico na minha zona, sabes? É por isso que ele está a sentir estas coisas. Eu estou a brincar, ele anda por lá, por uma zona da minha aldeia. Mas esta mensagem é muito curtinha, se me permitirem eu leio muito rápido,
e depois desafio-vos a dizer quem é o autor. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Isto foi tão importante para mim que vocês não sonham. Sabem quem é esta mensagem? Caroline. A Joana de Ângeles. Ah, Joana! A Joana de Ângeles. Joana é maravilhosa. Sai com esta... Isto foi uma coisa tão preciosa na minha vida, quando eu dei por mim a dizer, em desespero quase, atenção, não consigo orar. Eu já não tenho mais palavras para louvar a misericórdia de Deus em relação à nossa raça. Não tenho mais palavras para pedir a Deus que possa abençoar uma humanidade no estado em que ela está a ficar. E como é que eu vou agradecer termos chegado até aqui e sido preservados? Não tenho mais palavras. E saiu-me esta mensagem. Ora sem palavras. Nós podemos orar sem palavras verdadeiramente, só reverenciando a beleza que o Pai nos deu nesta natureza infinita. Linda, maravilhosa que nos rodeia, não é? Por isso, o teu consolo, Lisandra, e da Carolina, ao encontrar o Roberto, eu partilho, porque eu conheci o Roberto numa palestra, ele sabe como é que eu me dirigia, ele não tinha papel, não tinha caneta, tinha um leque de papel vegetal e pedi-lhe o número de telefone, porque ele diz que cede os contactos, e assim nasce toda a corrente que nos une, e com uma Carla que está lá tão longe, geograficamente, e com uma alma de profundidade como a Milena, que nos traz âncoras fundamentais e que têm que ser cada vez mais divulgadas. Uhum. A Milena não foi outra deuscidência, ela não nos trouxe há mais de um ano atrás, creio que foi há mais de um ano atrás, não é? Uma mensagem que foi qualquer coisa de... Poderosa. Foi assim uma coisa tão poderosa, sacudiu geral. Foi. E ela sabe que eu tinha dito, ela não sabe que eu tinha dito, veio a saber, ao Roberto, tempos antes, ou à Caroline também, não sei que falamos disto, e eu disse que acreditava que as falanges espirituais, franciscanas e não só, elas iriam seguramente começar a dar-nos sinais concretos, e a Milena trouxe-nos essa mensagem fabulosa. Essa, portanto, e outras tantas, né? Que a Milena... E outras tantas que se seguem, porque... o facto é que o movimento espírita português está a precisar desta abertura, ok? A mensagem chega, mas ela tem que ser divulgada. E isto é algo que nós aqui já fazemos. Fazemos nos nossos círculos do Amave, círculos de amigos, nós aqui somos 6, 7, 8, mas depois os nossos círculos são mais alargados. Isso, vão abrindo. E isto é isto que nos dá esta força, não é, Roberto? Obrigada a todos. Isso é fantástico. Bênçãos, uma Páscoa feliz para todos, cheia de... Obrigado, Ana Paula. Obrigado de coração. De vida, de esperança, que é o que ela significa. Estamos muito junto, muito junto. Gente, era isso. Olha, não podia ser melhor, né? Gratidão imensa. Cada uma de vocês aí, estamos juntos. Então, assim, fica aí um minutinho para quem quiser falar, uma despedida, enfim. E aí nos encontramos daqui a um mês, na primeira quinta-feira do mês seguinte, não é? Carla, gratidão. A Carla está ajudando demais esse grupo. Carol, Ana Paula, nem se fala, é uma usina nuclear. Uma usina de fusão nuclear. Não vamos falar de usina nuclear, de fusão nuclear. A Lisandra, Caroline que está chegando, Lisandra, fantásticas. E a Milena, né? Milena é o nosso canal com alto. As mensagens da Milena são, meu Deus, poderosas. Obrigado, gente. As mensagens não são minhas.
Eu sou apenas um instrumento. Mas se o instrumento não está bem calibrado, né? Elas não são minhas. Obrigado. Olha, uma Santa Páscoa para todos, tá? Para Tudo todos bom, vocês. saúde. Até lá, até o dia 7. Beijo, gente. Nos vemos então. Gente, muito obrigada. Eu queria aprender a mandar esse coraçãozinho aí, que eu estou ficando meio desesperada, que eu não sei mandar coração. E muito obrigada por vocês existirem, resistirem e nos incentivarem a também resistir. Muito obrigada. Um abraço apertadíssimo. Fiquem bem. Tchauzinho. Tamo junto. Beijinho, Boa meninas. Páscoa.